Bom, galera, agora nós vamos falar sobre como a gente está fazendo o som aqui da nossa live. Nós estamos utilizando aqui uma mesa de som. Essa aqui é a Soundcraft Signature 16. Essa mesa de som está sendo responsável em receber todo o som dos microfones, instrumentos, mixar tudo isso aqui e aí entregar esse resultado para o computador e ao mesmo tempo para o ambiente, tá? Então vou explicar como é que está funcionando aqui o fluxo de trabalho aqui do mesário. A gente tem aqui os ganhos e embaixo aqui os faders. A primeira coisa que a gente faz é ajustar o volume. Então a gente coloca todos os faders na posição 0, tá? Eu sei que tem um aqui que está um pouquinho mais para cima, outro mais para baixo, mas na hora de testes, antes da live, a gente deixa tudo no 0. E a gente começa a ajustar o ganho e começa a observar aqui os meters, aqui, os VUs da mesa. Como você pode ver, eu estou falando aqui, ele está chegando no 0 e aí ele começa a beliscar o 3 dB. Ou seja, esse primeiro nível aí, ó, do que começa a acender o laranja. Então o que acontece? A gente tem que ajustar o som da mesa para ter a melhor relação ruído. Se o sinal está baixo, significa que aqueles pequenos ruídos de fundo, eles vão ficar competindo ali com o sinal. Então tua relação de sinal-ruído não está legal. Entende? Então o ideal é você ter um nível de ganho bacana em que o sinal está atingindo aqui o 0 e começando aqui no 3. Por que não deixar o sinal chegar muito lá em cima, chegar aqui no vermelho? Porque aí quando você somar outros sinais, o sinal que vai estar saindo da mesa de som pode ser tão alto, tão forte, que vai fazer com que o teu sinal, o teu som aqui de saindo da mesa saia já saturado, saia distorcido, tá bom? Então primeiro a gente ajusta o ganho, depois ele faz um ajuste aqui de equalização, conforme ele achar melhor, e depois a gente coloca todos os auxiliares 1 e 2 na mesma posição. Por quê? A gente está usando aqui nesses botões o pós-fade. Você pode colocar pré-fade, mas aí você tem que trabalhar dois volumes ao mesmo tempo, então fica meio complicado. A gente deixa pós-fade, e aí ele vai ajustando aqui conforme ele achar necessário. Então os instrumentos estão altos, ele vai lá, abaixa um pouquinho, a voz está um pouco para trás, ele aumenta. E assim a gente vai ajustando, durante a live o som vai dando aquele refinamento. Nada muito grosseiro também, para não ficar muito óbvio, tá certo? E aí a gente está utilizando essa forma de trabalhar com o som da live e o som do ambiente externo, colocando o auxiliar 1 e 2 pós-fade, assim ele fica conjugado, e somente quando a pessoa que fica no computador, que escuta o sinal que está chegando no computador, somente se for necessário, aí a gente faz mais um ajuste aqui no auxiliar. Mas geralmente eu deixo ele sempre paradinho na mesma posição e confio aqui na posição do mesário. Ele vai ajustando aqui os faders, ao mesmo tempo vai equilibrando o som lá na saída digital, tá bom? E aqui o LR fica para o som ambiente. A gente tem um cuidado de não deixar esse som ambiente ficar muito alto, pois a gente não quer que sobre demais e volte, retorne para os microfones, tá? Então isso faria com que o som ficasse muito sujo. Então a gente toma esse cuidado com o volume externo, tá? Todo mundo que está participando das lives entende que o som não fica com aquela força que a gente está acostumado nos cultos, né, normais. Na live a gente está tendo esse cuidado, o som ambiente está mais baixo. Outra coisa que você precisa entender é que para que a sua saída USB da mesa funcione corretamente, é necessário você instalar os drivers no seu computador. Então vai lá no site fabricante, baixa os drives, instala para que tudo funcione direitinho. Quem quiser tirar mais dúvidas em relação a como usar uma mesa de som através de um cabo USB, sobretudo tendo por base essa mesa de som aqui, esse modelo, tem um vídeo aí no meu canal, vou deixar aqui no card, vou deixar o link na descrição também, que você pode assistir lá, eu dou mais detalhes sobre essa conexão USB da mesa de som, tá bom? E quem também quiser saber mais sobre como você pode manusear toda a mesa de som, como é que você pode fazer a monitorização através de fone de ouvido, usando PFL, observando direitinho aqui os meters. Quem quiser saber mais sobre essa parte, clica aqui no card, também vou deixar o link na descrição. Tem um vídeo que eu estou falando mais sobre esse assunto, usando por base essa mesa de som aqui, tá? A Soundcraft Signature 16, tá ok? Talvez a sua mesa, provavelmente pode ser diferente dessa, e você não tem a saída USB, não tem essa saída digital. O que é que acontece? A mesa de som, quando você usa esse cabo, ela se torna como se fosse uma placa de som externa. Isso dispensa o uso de uma placa USB externa ou de uma placa PCI, né, dentro do computador. Mas se você não tiver,
na mesa de som essa saída, você pode usar as saídas P10, tá? Ou P10, ou RCA, XLR. O que importa é, de um lado você vai ter a conexão da mesa, que você vai identificar qual é a conexão da saída da sua mesa, e do outro vai ser um plug P2. Então faça um cabo bacana, sem ser um cabo que está ali apresentando falhas, para você conectar aqui na mesa e no computador. Mas você precisa entender que, se o teu computador não tiver uma placa de áudio externa, e você for usar a placa de áudio interna, onboard, a placa interna onboard, ela dificilmente tem um bom desempenho para captação de áudio. Então é possível que através da placa de som interna onboard você tenha delay, você tenha ruídos, não fique muito legal. Então eu sugiro que você procure uma placa de som externa, procure uma placa PCI, aquela placa que você coloca dentro do computador, que vai te dar um resultado melhor. Bacana? E como vocês podem ver também, o mesário aqui tomou cuidado de colocar fitas adesivas aqui embaixo, tá? Com o nome aí dos instrumentos, quem é que está falando em cada microfone. Isso para ajudar na hora da live, ele se situar mais rápido, tá? Então tem esses detalhes, esses caprichos que você pode adotar, tá bom? Se tiver algum instrumento acústico, por exemplo, um carrom, que a gente já escuta ele pelo seu próprio instrumento, né? Não precisa de nenhum equipamento eletrônico, elétrico, acústico, a gente simplesmente desliga aqui o botão master, deixa o botão master desligado, e aí o controle do fader realmente fica só para a live, entende? E aqui na saída PFL eu estou utilizando para quem está no PC, controlando as cenas, as lives, para saber como é que está o som aqui da gravação, e o mesário está usando uma saída de subgrupo que está simulando como se fosse a saída do LR. Então fica dividida assim a masterização aqui da mesa. Bem, galera, agora voltando aqui para o computador, vamos continuar falando sobre o áudio da live. E vou fazer uns ajustes aqui no computador, recomendo que você faça esses ajustes. Então o primeiro ajuste é você vir aqui no ícone de som aqui embaixo. Eu clico com direito, clico aqui em abrir configurações de som. Aqui do lado direito eu vou clicar em painel de controle de som. E aqui eu vou definir os dispositivos padrão aqui. Eu estou colocando aqui para reprodução o dispositivo de áudio onboard do meu computador, pois eu tive alguns problemas em colocar a minha mesa de som como um dispositivo de reprodução, ao mesmo tempo que era dispositivo de gravação. Então eu resolvi dessa forma. Talvez você também enfrente o mesmo problema, então fica aí a dica. Aqui em gravação eu também vou definir a minha mesa de som como dispositivo padrão de captura. E eu recomendo você vir aqui em propriedades, aqui nessa aba escutar, desativar esse recurso, tá bom? Eu recomendo isso, pois pode ficar havendo uma sobrealimentação, pois como você vai estar enviando o som do sistema, né, de um arquivo de vídeo que você está reproduzindo, de um áudio, você está mandando para a mesa. Se você deixar isso ativo, o som que a mesa vai enviar de volta, ela vai escutar novamente e isso vai causar uma sobrealimentação. Então, desative isso aqui. Se você quiser ouvir o som da mesa, como eu já falei anteriormente, você usa o PFL da mesa, tá bom? Então, se você ainda não sabe usar o PFL, como eu disse, tem um card no vídeo, tem também na descrição aqui um link do vídeo que eu fiz aí sobre a Soundcraft, como é que eu uso o PFL, tá bom? Então aqui é só isso, vou dar um OK. Aqui em sons, eu recomendo você vir aqui em esquema de som e colocar nenhum som. Isso é para tirar todos os sons de alerta do Windows, para que isso não saia na tua live, tá bom? Bom, por aqui a gente dá só um OK. E aí eu recomendo você agora abrir o Chrome e navegar em algum site como o YouTube, que reproduz um som. Isso aí pode abrir qualquer vídeo desse, tá? E aí você vem aqui embaixo no ícone de som, você clica com direito e coloca em abrir o mixer de volume. Veja que o meu aqui já está silenciado o Chrome, eu recomendo que você faça isso, pois durante a live você pode até precisar entrar em algum site, não sei. Eu uso às vezes durante a live o meu WhatsApp aberto para poder me comunicar com a equipe. Então pode ser que o barulho do WhatsApp aí, quando alguém envia uma mensagem, saia na live, então eu recomendo você desativar. Isso é uma recomendação minha, tá ok? Bom, galera, agora está na hora de apresentar para vocês o programa que eu venho falando desde o início, que faz a mágica acontecer, né? Que a gente vai juntar toda a imagem das câmeras, vai juntar arquivo de multimídia, né? Um arquivo de vídeo, uma música, enfim, vai juntar muita coisa, vai aperfeiçoar a live, enfim.
Eu estou falando aqui do programa Streamlabs OBS. Esse programa é um programa gratuito, é uma variação aí do OBS Studio. O OBS Studio, inclusive, é mais conhecido do que o Streamlabs, mas o Streamlabs ele já é um aperfeiçoamento do OBS Studio. Um dos motivos que me leva a usar realmente o Streamlabs é porque ele é mais otimizado e para você iniciar uma live é muito mais simples do que o OBS Studio. O OBS Studio ele pede uma chave da transmissão e não sei o que. Aqui nesse programa é tudo muito fácil. Você simplesmente vai fazer o seu login na rede que você vai fazer o streaming. Então, no meu caso, eu estou aí fazendo streaming para o YouTube. Eu fiz o login na minha conta do YouTube. Tá? Não está aparecendo aqui a janela no programa porque eu já fiz esse procedimento, mas quando você abrir o Streamlabs pela primeira vez, vai ter essa janela de login. Você faz o login, depois ele abre o navegador e no navegador ele vai aparecer lá autorizações que você precisa conceder ao Streamlabs para que o Streamlabs possa postar conteúdos, né, fazer lives em seu nome, tá bom? Então depois de concedidas as autorizações, você vem aqui no programa e vamos começar a fazer os ajustes. E aí, conforme eu explicar os ajustes que eu estou utilizando aqui, você vai entendendo quais são as possibilidades desse programa, tá bom? Então vamos aqui, eu vou começar aqui em configurações, aqui no cantinho esquerdo. Eu vou primeiro aqui na aba saída.